Hum. Hum? Passo Patrícia. Obrigada, Fernanda. Então, queridos amigos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai, ao Mestre Jesus, aos nossos queridos irmãos benfeitores, por esta oportunidade de estarmos aqui juntos para aprendermos e apreendermos. Possamos abrir as nossas mentes, estar receptivos à palavra, que ela caia bem fundo no nosso âmago, para podermos entender estes ensinamentos abençoados. E assim, Pai, com muita alegria e gratidão, pedimos a tua proteção, o teu amor, a tua luz, para esta noite de estudos. E assim, vamos dar início ao nosso estudo do NEP. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Fernandinha. Bem-vindo, Fábio. Quanto tempo? Mais um menino para estar aqui com a gente nessa finalização da nossa perícope aí, né? Vamos fazer um passeio sobre o nascimento de Jesus, esse momento tão sublime, tão extraordinário, né? Como trouxe aí a nossa música, o nosso querido irmão intermediário que chega aí para trazer para nós essa mudança profunda nas nossas almas, na nossa verdadeira essência, para que a gente seja tocado da forma correta, pela lei do amor, para descobrir em nós mesmos toda essa condição, né, que o Pai nos deu, desde nos criou, que somos destinados a esse encontro, a trazer esse melhor para fora, que tudo que Ele faz é para o nosso melhor, é para a nossa educação, é para que a gente chegue nessa condição que maior que nós conhecemos, que é esse intermediário que vem até nós, trazer a mensagem viva das leis através de viver esse evangelho, através do seu exemplo, mostrando para nós que é possível, que sim, né, tudo que o Pai faz é na maior perfeição. Então, antes da gente ler a nossa perícope na sua integralidade, vamos dar boas-vindas ao Adson, nosso novo companheiro aí de NEP. Adson, seja bem-vindo à nossa casa com o Evangelho. Quer se apresentar um pouquinho, contar pra gente? Ainda está sem som, vamos lá. Aí. Escutando? Sim, Boa noite, Boa Adson. noite. Boa noite, Felipe. Boa noite. Só o nome da dama, da senhora que eu ainda não memorizei. É Patrícia. Patrícia. Boa noite. Patrícia. Boa noite, Patrícia. Eu vim do Brasil, né, faz alguns meses e tive a feliz experiência de participar de 2 NEPs lá, por pouco tempo, na verdade, né? Quando eu tinha acabado de entrar, começou a pandemia e aí eu ainda fiquei participando um pouco pela internet e aí, mas aí por motivo de força maior, não pude dar continuidade e aí agora estou retornando, né? Então, Muito bem. Oh, Adson, desculpa, Patrícia, tu estás a viver aonde? Pode falar. eu moro em Guifões, Porto. Guifões, Porto. Tá bom. É, Fica à tá vontade, próximo. tá bem? Fica connosco, faz parte da nossa família. Muito A obrigado pela Patrícia acolhida. é a coordenadora de hoje, tá bom? Um abraço, até já. Até, abraço. Estamos coordenadora, mas estamos, né, todos aqui juntos para estudar esse evangelho, essas lições maravilhosas que a gente precisa trazer para a nossa vida, né, para o nosso dia a dia, que é o que mais importa, aprofundar, entender o que nós temos que reeducar em nós para poder alcançar
essa condição, né, ideal, perfeita, que o nosso querido mestre nos trouxe aí, sendo esse intermediário maior que nós conhecemos então até agora, né? A nossa condição máxima aí que a gente almeja até o momento, mas a gente sabe que depois tem muito mais pela frente. Estamos só no começo da nossa caminhada, né? Quem quer fazer então a leitura da nossa perícope aí, Lucas, capítulo 2, Eu posso versículo 1 fazer, a 7. Patrícia. Vamos lá, Dona Tete, obrigada. O louvor dos anjos, testemunho dos pastores. Na mesma região havia pastores que pernoitavam no Acho, campo. Odete, acho que é um pouquinho antes. É, Nós vamos fazer o 1 até o 7. Nós vamos fazer um fechamento do 1 até o então, 7. nós vamos ler a mesma o nascimento de Jesus? Isso, Está isso. bem então. Desculpa. Uhum, nada. O nascimento de Jesus. E sucedeu que naqueles dias expediu-se o decreto de César Augusto para que toda a terra habitada se registrasse. Em censo foi anterior ao que ocorreu quando Quirino governava a Síria, e todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. José também subiu de Nazaré, na Galileia, à cidade de David, que se chamava Belém, na Judeia, por ser da casa e da pátria de David, a fim de registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estava lá, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para ele na sala de hóspedes. Que assim seja. Obrigada. Que assim seja. Obrigada, Odete. Essa passagem, né? Tão simples, tão pequena, tão singela, mas que diz tanto. Nós finalizamos ela, então, na semana passada, né? Em que o nosso tão esperado menino nasceu, na Terra, né? O nosso irmão, modelo e guia, para vir então trazer esses exemplos, né, de como nós podemos ser verdadeiros filhos do nosso Pai, entendendo a nossa essência, o nosso propósito maior, né, que o nosso destino é essa plenitude espiritual e moral e jamais nada material, né, nada do mundo, nada de egoísmos, nada de orgulho, nada de vaidades, né? O maior que até então a gente conhece, né? Se fez o menor para vir ao planeta que ele mesmo preparou aí para nós com tanto carinho, né? E vem nessas condições de pura simplicidade, humildade, sem privilégios, né? Que um primogênito então do mundo teria recebido aí da sua parentela, da sua herança, mas trazendo então com ele, né, todo uma pleiade ainda, né? Se não bastasse ele, toda uma pleiade de outros irmãos missionários, né, que estavam todos juntos ali no puro amor, já no entendimento dos seus corações, pela pura intenção de fazer o bem para todos, né, para que todos sigam juntos nessa caminhada da caridade e da fraternidade plena. A nossa querida Minda, né, que é a recapituladora de encontros passados, não está hoje. Então, eu queria fazer uma leitura. Não sei se esse texto foi lido, Felipe. Vamos ver se você vai lembrar. Chama, é do livro Doutrina e Aplicação. É um capítulo sobre o nascimento de Jesus do irmão X. Será que foi lido? Não, senhora. Não. Então, vamos lá. Porque aí a gente já traz toda essa contextualização, né? Como a gente viu lá
no Boa Nova também, através do mesmo irmão X, né, Humberto de Campos, mas aqui ele traz um pouquinho diferenciado essa narrativa desse momento, da preparação, né, da chegada, e o que verdadeiramente estava, né, trazendo para nós esse nascimento de Jesus, esse nascimento do Messias. Então ele diz assim: rezam tradições do mundo espiritual que anos antes da vinda de Jesus, Hilel, nascido em Babilônia, emigrou para a Palestina a fim de aprimorar conhecimentos em torno da Torá, né? Hilel aí se tornou uma grande referência rabínica. Cercado de discípulos e famoso por haver criado um tipo de rabinismo notavelmente liberal, concomitante com as lições que ensinava, referia-se, em reuniões íntimas, à próxima chegada do Senhor, para cumprimento das profecias. Em decorrência, aqui e ali, esfervilhavam comentários sobre os novos tempos. Então, a gente viu que durante todo esse tempo que antecedeu a chegada de Jesus, né, ficou essa lacuna da espiritualidade, das profecias, e os rabinos foram aí se aprofundando no entendimento das passagens para tentar compreender o que aconteceria, né, em breve, né, quando seria essa chegada desse Messias que estava então prometido por vários profetas e que então agora estavam todos silenciados e nada se sabia, né, de mais pronto ali, de mais recente de quando isso aconteceria. Então ele segue: as conversações particulares do patriarca, aliadas aos anseios do povo, suscitavam largos debates na vida palestinense, notadamente em Belém, para onde se voltavam todas as esperanças, segundo o texto de Miqueia. E tu, Belém de Judá, não és assim tão pequena, porque de ti sairá o guia de Israel, cujas origens se perdem nos dias da eternidade. À vista disso, por muito tempo, antes do nascimento do Cristo, a bela cidade de Davi, as mais importantes famílias faziam orações e sacrifícios a fim de receberem o enviado. Então, a gente vê aí essa simplicidade, né, com que o profeta Miqueia coloca aí a chegada do Messias dentro da cidade de Belém, que era pequena, mas por ser pequena, por ter esse tamanho, seria a grande representação da essência da mensagem do Evangelho. Todos que estão ali à volta começam então a como que ver de que forma esse enviado poderia ser recebido dentro da sua família. Que proveito, né, isso poderia trazer para cada família. Então ele vai narrando. Zabulon, o grande proprietário de terras, endereçava de semana a semana petitórias ao céu, suplicando fosse o mensageiro sublime localizado entre os seus, a fim de ofertar lugar digno no carro da fortuna. Gade, o negociante de sedas, implorava a Deus viesse orientador dos séculos como um gale o círculo da família, prometendo engajá-lo desde cedo aos parentes prestigiosos em função no Templo de Jerusalém. Rubens, o criador de camelos, exortavam as bênçãos do Eterno, a fim de que se lhe desse a graça de acolher o Messias no próprio lar, imaginando programas de exaltação para ele a partir da meninice. Jonas, o joalheiro dos joalheiros, prometia tesouros ao Santo dos Santos, em retribuição pelo aparecimento do Salvador em sua própria casa. Ezequias, o rico fornecedor de cavalos, enviava pedidos incessantes ao Senhor dos Exércitos, instado para que o excelso emissário lhe fosse entregue no berço, de maneira a orientá-lo para a libertação política de sua gente. Os mais estranhos requerimentos subiam à consideração do Todo Misericordioso. Planeava-se o futuro do Messias de vários modos. Para uns, deveria ele formar um dos maiores, entre os maiores orientadores rabínicos de seu tempo.
Para outros, era certo que tomaria as rédeas do poder, a fim de restituir a Israel a independência esperada. Para outros e outros ainda, assumiria a autoridade da cultura e do ouro, fazendo-se invencível comandante de legiões. Então, a gente vê aqui Humberto de Campos nos trazendo que a maioria do povo, né, a maioria de nós ainda se apega às formas, né, ainda se apega às coisas do mundo para pedir o que queremos receber do nosso Pai. E para o próprio, né, orientador maior, para o Messias, o que eles mais se colocavam ali à disposição era oferecer coisas, oferecer poder, oferecer a materialidade do planeta. Então ele diz: acumulavam-se os projetos pessoais dos poderosos do mundo para aquele que chegaria na condição de interventor celeste. Dizem que o Pai Supremo estudou longamente os desencontrados apelos que lhe eram endereçados, e conquanto permitisse, confiantemente, que José e Maria sofressem pesadas humilhações na chegada a Belém, determinou que Jesus Cristo nascesse ao pé dos animais, num leito de chão, desvinculado de todos os compromissos da terra, para que a revelação da eterna verdade não ficasse escravizada a ninguém. Aí nós vemos, o nosso querido Humberto de Campos nos trazendo sublimamente esse final da passagem que a gente fez na semana passada, né, de que a revelação, a verdade, não pode pertencer a um povo, não pode pertencer a um senhor, que a verdade pertence a todos os seus filhos, a todos os filhos do Pai, né? Então, que ela jamais poderia ficar aí presa dentro de uma condição de belicosidade, de poder ou de alta religiosidade da terra, né? Não essa religiosidade que a gente está buscando de reconexão íntima com a nossa essência, com o nosso Pai, com as suas leis. E aí esse tempo chegou o tempo que estava aí sendo feita toda essa preparação que a gente viu. As pessoas, né, nossos irmãos, vamos saber se éramos nós ou não que estávamos ali naquele momento, ainda não estavam compreendendo qual era o propósito maior da chegada desse emissário divino. Mas tudo foi preparado no plano espiritual para que essa nova era, a era do amor, chegasse na matéria para trazer um pouquinho mais de maturidade para todos nós, né? Dividindo aí então o nosso tempo cronológico, né, entre antes e depois, para que a nossa psicosfera, tanto do planeta quanto as nossas internas, né, ficassem marcadas com esse evento, porque ele é a chave da nossa salvação, a chave da nossa cura, a chave da nossa redenção, e onde nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos para seguir no caminho reto e passar pela porta estreita. Alguém quer colocar alguma coisa? Quer trazer alguma coisa ainda do final do versículo do encontro passado? Ou a gente já pode aí trazer para o nosso encontro de hoje a nossa leitura, né, pessoal, de como passou por essa perícope, né, como chegou esse encontro com o nascimento de Jesus em todos nós. Não fiquem acanhados. Vai lá, Felipe. Bom, o estudo ele tem sempre várias dimensões, né? Nós
Vimos aqui a dimensão histórica, a dimensão de toda a Terra, de toda a humanidade, mas há depois a dimensão individual de cada um de nós. E essa é aquela que nos compete refletir, estudo após estudo, perícope após perícope, e porque os ensinos contidos, eles trazem sempre estes convites à renovação, porque Jesus propõe um novo padrão de vida, e nós continuamos ainda nesta escuridão, tal e qual há 2000 anos, a humanidade, de uma forma global, vivia uma grande treva. A verdade é que essa treva hoje continua muito saliente em nós, na sociedade, nos seios familiares, nos seios laborais, porque, exatamente por causa desta razão, que não há lugar para hospedar a mensagem de Jesus. Da mesma forma como a passagem fala que não havia lugar para eles, não havia lugar para acolher esta criança, acolher este espírito, realmente nós vimos cada vez mais que a importância da divulgação e do estudo do Evangelho, da sua compreensão, para que isso depois se traduza em renovação interior, que depois se reflete nas nossas ações sociais, familiares e etc. Então, este nascimento, ele traz-nos aqui vários convites, nomeadamente aqui o estarmos atentos às nossas responsabilidades para aquilo que é as nossas obrigações no mundo, não é? Procurando cumprir as leis e viver uma forma reta, mas por outro lado, este processo de gestação espiritual que é necessário cada um de nós ter para que brote da nossa vida estas luzes que iluminam outros e que acompanham os outros, acompanhando-se a si mesmo. Então, Jesus traz esta dimensão de grandiosidade naquilo que ele é, naquilo que ele representa, mas é uma questão de extremos, porque Jesus, por ele ser tão grande, teve a capacidade de se fazer tão pequenino. E daí estes ensinos que ele vai dizendo que aquele que se elevar será rebaixado, aquele que se tornar o pequenino, não é? É aquele que será exaltado no reino dos céus. E isto é um novo paradigma para nós, porque nós estamos muito habituados e a sociedade impõe-nos uma conduta de competitividade, não é? De realização, de concretização, uma correria desenfreada, ficamos ansiosos com tantas coisas e parece que depois, quando se procura uma vida mais simples, uma vida mais. Parece que não acompanhamos aqui a dinâmica do mundo, né? É uma questão de duas forças, tem que ser aqui um equilíbrio de duas forças. E realmente aquilo que Jesus nos convida é exatamente a essa forma de viver simples, né? A esta simplicidade da manjedoura, que é realmente algo que nos toca profundamente, né? Viver a vida de uma forma simples, ou seja, viver em espírito e em verdade, sem capas, sem termos a alegria de sermos quem somos, não é? Sem receios daquilo que vem do exterior, porque te sentes realmente bem contigo mesmo, bem com com quem és, com as tuas lutas. E isso para nós acaba por ser um pouco suficiente, não é? E nós temos que aprender essa suficiência. Não é por acaso que ele vai dizer: quem quiser vir após mim, não é? Nega a si mesmo, carrega a sua cruz e siga-me. E esse negar a si mesmo
é nós realmente baixarmos dos nossos pedestrais, procurarmos essa postura de simplicidade e, efetivamente, baixarmos o nosso ego para que o seu amor possa nascer. Então, é muito aquela dimensão do João Batista, é necessário que eu deixe, não é? Para que alguém maior do que eu possa vir. Então, é necessário que a nossa personalidade se diminua para que o amor do Cristo possa sair de nós e brotar de nós. E isso é algo fantástico, não é? Porque o que Jesus vai criticar é exatamente essa prepotência farisaica. É esse desnorte que o povo de Israel teve como povo escolhido, baseado nos padrões exteriores. E Jesus vem confrontar, através da sua vida, é um choque espiritual. Né? É um choque espiritual. Porque se nós olharmos para Jerusalém, nós tínhamos ali poderes políticos, poderes religiosos, poderes de toda a ordem e uma relação de promiscuidade muito grande. Nós hoje continuamos a ter essa promiscuidade, não é? Entre a religião, a política, não é? Eu vejo, por exemplo, aqui os políticos, estava a reparar, desculpem estar-me a alongar um bocadinho, mas olha, os políticos, não é? Estava a reparar que eles têm que dar os parabéns a toda a gente, estão a ver no Facebook. Então estava a apreciar aquilo, eu comecei a pensar, epá, realmente ser político não é fácil. Tem que se dar aqui parabéns a todas as pessoas, não é? Portanto, isto para quê? Isto está segundo as intenções, não é? Ou seja, essa questão das aparências, não é? Mas para usufruto próprio, para benefício próprio. Então Jesus, ao vir, não é? Viver de uma forma simples, ele vai tocar no orgulho farisaico. Vai tocar no nosso próprio orgulho. Porque quando ele diz nega a ti mesmo, é essa reformulação íntima que cada um de nós vai ter para controlar o seu farisaísmo, né? A sua prepotência, o seu egoísmo, o seu orgulho. E isso realmente é algo que dói para um espírito. Porque nós estamos habituados, né, a viver de uma outra forma. E Jesus, o convite que nos faz é a viver desta forma. E por isso, ele vai dizer mais adiante que no mundo teremos aflições. Porque quem se predisponha a seguir o Cristo e o padrão de vida que o Cristo propõe, porque o Hillel que a Patrícia citou foi um dos grandes rabinos que criou uma escola, e essa escola rabínica, ela trazia uma proposta de conduta. Ou seja, os rabinos davam uma proposta de conduta para as pessoas, ou seja, uma forma de viver. Jesus, não sendo um rabi propriamente tido como tal, mas chamavam muitas vezes rabi por causa dessa sua mestria de interpretação da lei e da forma como ele entendia aquilo. Mas Jesus também traz o seu próprio padrão, a sua própria forma de entender a vida. E é exatamente observando essa forma e essa forma de viver a vida que nós vamos atingir os nossos propósitos espirituais. Não é por muito nós lermos, não é por muito nós conhecermos, não é por muito nós falarmos, não é por muito nós dizermos. É pela experiência de renovação que cada um tem e aquilo que faz com isso, com ela.
E, portanto, a doutrina espírita é este grande incentivador para nós, porque o espiritismo dá-nos a compreensão. Não é, é uma questão de fé, é. Mas é uma questão de fé que alia a razão. E quando eu compreendo, né, que a doutrina espírita não é simplesmente uma doutrina que apareceu do acaso, né, que está diretamente vinculada a este nascimento, que está diretamente vinculada a um planeamento maior, divino. Quem é que não vai querer participar neste banquete? Quem não a compreendeu. Porque quem compreende, quem sente e quem quer, porque aqui a questão está no nosso querer, não é? Aquela história do Emmanuel com o Cristo. Está no teu querer seguir-me agora ou no raiar dos séculos. Então, será que efetivamente queremos? Porque se nós quisermos, a proposta é a renúncia, a proposta é o serviço, a proposta é amar a todos sem distinção, sem esperar coisa alguma. E por isso a nossa cruz. E por isso vivermos com as nossas imperfeições, suportando as imperfeições uns dos outros. E esta é uma pergunta profunda que a gente deve responder. Eu quero ou não quero? Porque se eu quiser, eu faço como Maria e digo assim: eis aqui o servo do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua vontade. Então, ao dizer eu quero, é também eu dizer que não importa aquilo que venha, porque agora eu sei que há sempre um propósito maior do que aquilo que vier. Total confiança em Deus. Porque é isso que nós vimos em todas estas personagens até aqui. Não é? Uma total confiança em Deus. Sobre momentos dificílimos. Sobre uma sociedade dificílima. E ao mesmo tempo nós vimos todo o amparo da espiritualidade. Todo um planeamento divino que perante todas estas aparentes dificuldades as coisas se cumpriram. E nós hoje estamos aqui passado tantos anos, tanto tempo, a usufruir deste testemunho que estas almas deram para que nós hoje pudéssemos ir trabalhando para que outras pessoas possam usufruir também das nossas migalhas de serviço. E isso é espetacular para nós. Partindo do princípio que temos presente que somos espíritos imortais, que a imortalidade da alma não é simplesmente uma ideia, mas é uma certeza que cada um de nós tem. Saber que a reencarnação não é simplesmente uma crença, mas é uma lei da natureza. Que aquilo que fizermos no mundo tem repercussões no mundo espiritual. Então nós também temos que querer, por nós, pela nossa saúde física, pela nossa saúde espiritual, aproveitar bem a nossa reencarnação. Procurarmos fazer, nem que seja pouquinho, mas fazermos aquilo que o nosso coração diz, não é? Aquilo que o nosso coração sente, aquilo que o nosso coração vai dizendo, porque todos nós trazemos uma intuição do serviço a fazer. Não é? Todos nós trazemos como que num subconsciente, é algo que nos puxa. Não é? Vimos o Watson, não é?
Ele veio para Portugal, mas parece que é alguma coisa que puxa, a gente não sabe muito bem, não é? Até se tornar uma necessidade. Porque quando a gente começa a sentir o amor do Cristo, não é? A sentir a presença de Deus, a sentir a presença dos bons espíritos, não é? A sentirmos os laços de amizade que se estendem, a sentirmos a vivermos uma vida onde as pessoas, de verdade, não é? Tendo amizade uns pelos outros. Isso é fantástico. Dá-nos paz, faz-nos sentir bem, faz-nos estar equilibrados, faz-nos ter alimento para a nossa alma. E é claro que a nossa vida corre muito melhor. Né? Corre muito melhor. Então, vou passar a palavra, senão isto aqui cada uma palestra. Vamos embora, tá tudo Vai lá. certo. É, é isso. A frase mais repetida, né? Em todas as passagens aí das escrituras, não temas. E a gente continua temendo, porque a gente continua só olhando com os nossos olhos da matéria. Como disse ali a música, né? Ele faz de nós outra pessoa. Ele faz de nós o que nós verdadeiramente somos, porque ele vai lá, né? Quando a gente abre essa porta, como o Felipe falou, quando a gente abre essa passagem com a nossa vontade, com o nosso querer, e a gente deixa esse novo paradigma entrar, essas novas dimensões serem mexidas, serem olhadas, a gente traz para fora o que nós verdadeiramente somos. Tiramos todas as máscaras, todas as vendas, todos os véus e começamos a viver pelas leis, pelas virtudes que estão em nós, pelo que vai nos levar à verdadeira felicidade, não as coisas do mundo. E aí, falando lá de Hillel, né, Felipe trouxe, ele lembrei, que dizem que esses discípulos, né, que eram tão admiradores ali dessa escola, dessa forma de entender ali a Torá, perguntou para eles, para ele uma vez, se ele podia resumir toda a Torá em uma palavra no tempo de ficar, como que era? No tempo dele ficar em um pé só. E aí ele disse amor, sendo que amor nem é a palavra mais citada na Torá, né? Então a gente vê Léo ali realmente fazendo parte já desses emissários, desses missionários que estavam impregnados ali do planejamento da espiritualidade do Pai para trazer esse novo paradigma para nós, né? Esse novo entendimento, essa nova lente, a lente do espírito, a lente do amor, né? Incondicional, né? E para nos tirar, então, né, dessa questão aí do orgulho e do que a gente consegue só sentir, né, das sensações, do nosso toque, nos voltar o olhar para o que verdadeiramente é a vida do espírito, né? Sair de questões práticas, como a gente tem feito desde o anúncio do nascimento de Jesus, porque a gente poderia entrar em polêmicas aqui, né, e ficar aí, como tanto já se fez, tentando entender como isso aconteceu, mas não é esse o propósito, porque a gente sabe, né, como o Felipe disse, no nosso íntimo, que tudo está certo. A gente tem essa conexão já. A gente sabe que nada sai fora da ordem, e essa perícope diz sobre isso também, né? Sobre seguir a ordem, que o pai jamais vai agir fora, né, das suas próprias leis para fazer uma coisa extraordinária, uma coisa sobrenatural. Então, tudo que ele faz é para o nosso melhor.
E pensando no nosso melhor, ele propõe que nós saiamos da superficialidade, né? E mergulhemos na profundidade das lições, da mensagem, né? Então, tudo vai vindo pouco a pouco, tudo vai vindo com o auxílio, né, de um irmão, de um grupamento aí de irmãos que vão dando o exemplo, que vão vivendo essa fé, que vão vivendo essa fidelidade, vão vivendo essa espiritualidade e vão nos mostrando que é possível sim estar no caminho do Evangelho, seguir o caminho das leis, né? Mas aí nós precisamos fazer as escolhas, né? Ter o nosso livre-arbítrio direcionado, alinhado, na verdade, né? Com esse bem maior. Tomar a decisão, né, da nossa vontade, colocar ela ali à disposição do que é o melhor no momento que nós estejamos vivendo. Escolher pelo bem, não só pelo nosso bem, né? Porque aí a gente cai lá naquela ociosidade, naquela, muitas vezes, omissão, que Paulo fala no capítulo da caridade, do Evangelho, né? Não só não fazer o mal é suficiente, nós precisamos estar ativamente no bem, né? E é isso o que o Cristo vem nos mostrar, né? Vem viver esse bem, vem mostrar que nós precisamos reeducar a nossa moral, entender os sentidos profundos das lições, né? Para que a gente tenha certeza do amor, da misericórdia do Pai, né? E, e que tudo que nos acontece é sim importante, da mesma forma como ele esteve aqui, né? Nós precisamos considerar essa história. Ele esteve aqui. Sim, existe um Cristo histórico que passou entre nós, né? Mas que é muito maior do que essa própria história. Para que a gente olhe para a nossa própria história, para o que nós estamos vivendo e vejamos que nós somos maiores do que tudo que nos acontece, né? Que é aquele estar no mundo sem ser do mundo, para que a gente aproveite as lições dentro desse caminho seguro, desse caminho que vai nos levar a esse encontro com a nossa plenitude, né? Então, por mais que as aflições aconteçam, e elas ainda irão acontecer, né? Porque o planeta de transição não é um planeta ainda, né, de regeneração, e nem quando chegar na regeneração ainda, né, não estaremos isentos de questões, de provações. Mas como a gente olha para essas provações, como a gente olha para essas aflições, né? A gente passa por elas, né, entendendo que é para o nosso melhor, como Lucas, né, foi trazendo desde o começo, né, para todo o seu evangelho, para nos dar essa certeza de que o Pai é o amor, de que o Cristo é o nosso Messias misericordioso, que veio nos dar o caminho da nossa salvação, né? Nos dar esse direcionamento, né? E que nada está fora de um planejamento maior para o nosso melhor. Então, essas perguntas, né, que eu fico me fazendo com essa leitura, com esse aprofundamento, né, do nosso estudo, né? E a gente sabe que esse acontecimento foi feito no momento que era o mais propício, né, como todas as leituras que a gente fez até aqui, né, que o Pai sabia que nós precisaríamos desse exemplo, desse guia, né, para ir nos tirando da, das nossas próprias, né, subjugações, do que a gente se deixa dominar aí pelos nossos interesses pessoais,
né? Para que a gente entenda que só pelo amor que nós vamos ir de encontro ao que verdadeiramente somos, né? Então ele envia esse irmão para nos deixar aí mergulhados nessa atmosfera de elevações, né? De vibrações elevadas, né? Para a gente até hoje sentir essa reverberação e sentir essa atração, né? O Felipe sempre fala dessa atração pelo amor do Pai, né? Que quanto mais a gente vai se abrindo, mais a gente vai se atraindo, mais perto a gente vai querendo ficar, né? Que Joana de Ângeles diz que é o tropismo do amor de Deus. Então a gente vai sentindo isso em nós, vai percebendo, né? Vai vendo os sinais do universo, né? Divino chegando até nós. E a gente vai querendo se aproximar cada vez mais, para que cada vez mais a gente não pense nem duas vezes, né? E não tome outra decisão que não seja essa de permanecer nessa vibração, nesse caminho, né? Para a gente poder realizar tudo que nós estamos destinados a realizar. Hoje são pequenas missões, né? Mas nós chegaremos nas grandes missões. Fala, Felipe. Lembrei-me de pedir aqui a ajuda do público. Vou, vou buscar aqui uns vídeos que nós fizemos no Natal, que caem aqui que nem uma luva. Queres ver? Vamos intercalando um ou dois para Hoje é aliviar. Natal, gente. Exato. Uma boa tarde a todos. Do livro Francisco Cândido Xavier, Momentos de Oração, Espíritos Diversos, com a prece diante da manjedoura. Senhor, diante da manjedoura, em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegues ao labirinto das nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo dos nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados da nossa própria fatuidade. Sol da vida, não desconfies às trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo. Reaviva-nos a fé. Induz-nos à confiança e à boa vontade. Tu, que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu que deixaste a companhia dos anjos sábios e generosos, por amor aos homens ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados, que nós mesmos, o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade, ampara-nos contra as serpes do orgulho, conduz-nos ao caminho do trabalho e da humildade, e reconhecidos à frente do teu berço, de luminosa esperança, não te rogamos sobretudo os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Assim seja. Que assim seja. Muito oportuno, né? Muito oportuno. A gente vai buscar aí sempre, né, alguma coisa para a mais sobre esse momento e a gente sempre depara com o Natal, né? Que ficou imortalizado para esse momento do nascimento do nosso mestre, né? E também não precisamos nos prender a essa questão se foi nessa data ou se foi, mas o importante é essa mensagem de que a gente precisa dessa renovação constante dentro de nós, porque é a renovação dentro de nós que vai trazer a renovação de tudo que a gente gostaria de já ver renovado, né? Se nós não começarmos em nós, não vai acontecer, né? Lá nos tempos são chegados, lá da Gênesis, né? Bem lá no comecinho, Kardec fala até, anotei aqui, né?
Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens, que mais opostos lhes são, para ela trabalham a seu malgrado. Então, é um movimento global que Jesus vem nos propor nesse momento do seu nascimento, né? Aqui, Kardec está falando desse momento da transição planetária que a gente se encontra hoje. Hoje o planeta tem outro tamanho, né? Nós sabemos exatamente o tamanho do nosso planeta. Naquele momento, não se sabia o tamanho exato do planeta ainda, né? As pessoas não tinham essa consciência ainda, essa noção. Aquele era o mundo todo para eles, né? Aquelas aldeias, aquelas regiões. Então, por isso que a mensagem é sempre ao convite de dentro para fora. Porque não importa o tamanho do planeta, não importa o tamanho da cidade, o tamanho da família. Um começa e contagia o outro, né? E mostra para o outro, no tempo dele, da mesma forma que o nosso Pai, né, segue o nosso caminho, respeita as nossas decisões, né, mas faz os convites dentro da lei, para que a gente faça um mergulho, para a gente se aprofundar, para a gente se reconectar, né, relembrar as leis que estão em nós, e é pouco a pouco, né, porque ele sabe que a gente não dá conta de uma vez só. Ele conhece os seus filhos intimamente. Fala, Felipe. No livro Vinha de Luz há aqui uma referência à manjedoura, que também pode ajudar aqui a complementar. Onde diz assim: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. De balde, os escritores, em vão, os escritores materialistas de todos os tempos, vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenómenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, de Ana, de Isabel, de João Batista, de José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Então, há aqui esta referência de Emmanuel e fica-nos aqui a reflexão que é muito comum o seguidor do Cristo ser vulgarizado, ser rebaixado, ser injustiçado, sofrer injúrias, sofrer calúnias. Porquê? Porque a vibração não é a mesma, né? A postura de vida não é a mesma. O padrão moral não é o mesmo, né? Enquanto uns gritam, os outros estão em silêncio, né? Enquanto uns querem vingança, os outros querem perdoar. E isso cria um conflito muito grande. Mas reparem, o que Emmanuel está aqui a dizer é que por causa destas almas é que criou este ambiente para que Cristo pudesse nascer, né? E isto é muito bonito, porque para o Espiritismo poder expandir-se é necessário que os espíritas também sofram estas calúnias, também sejam julgados. Porquê? Porque o planeamento é de Deus.
não é? E faz parte, porque a obra tem que ser cumprida. Então que seja também connosco, não é? Também que seja connosco. Patrícia, passa a palavra. Que assim seja, que tenhamos essa decisão dentro de nós para seguir tudo que combinamos, né, com o nosso Pai maior nessa existência, porque foi exatamente dentro dessa condição, né, obedecendo aí a vontade do Pai, né, que se utilizou do, da vaidade, né, e do excesso, né, de poder e de desmandos ali dos homens daquele momento para levar, né, os nossos personagens a esse cenário, né, da manjedoura, para que as profecias se cumprissem, né? Então, ele chama os seus filhos, né? Ele chama os seus servos, os que já conseguem, né, se colocar nessa condição para cumprir as suas missões, a sua vontade, para serem esses instrumentos, né, para todos, e, e aí, obedecendo, então, né, eles entram nessa condição, né, como a gente trouxe também um pouco no estudo que a Márcia trouxe lá do missionário da luz, né, da união perfeita, né, da união de qualidade, para que esses deveres sejam cumpridos, né, através da entrega espiritual, da condição moral que eles conseguem sustentar, né, para trazer para nós todos esse essa oportunidade, né, do Mestre estar entre nós, do ser mais iluminado estar entre nós, para que a luz se faça entre nós, a verdadeira luz, né? A luz da verdadeira vida, para que a gente saiba, então, identificar o nosso farol. Qual é o nosso farol, né? E aí, como eles fizeram, né? A gente começa a fazer a nossa trajetória de volta a Belém, né? Fazer esse convite de volta a Belém, que não é fácil, como o Felipe falou, que não é simples, é desafiador, né? Muitos não entenderão, muitos nos questionarão, muitos se afastarão de nós, não nos oferecerão abrigo, né? Não nos oferecerão aí mais o seu acalento, porque não vamos mais estar na mesma sintonia, né? E respeitaremos a decisão desses irmãos nesse momento, mas nós já vemos esse farol ali e vamos em busca, então, de nos registrar. Eu fiquei pensando aqui, né? Re-registrar, né? Porque nós já estamos todos registrados no Pai. A gente nunca deixou de estar ali mergulhado, né? No seu amor, nesse fluido que nos envolve. Mas é a nossa decisão de efetivar o registro definitivo nessa família, essa volta consciente a Belém, né? E aí nós vamos, e sim, enfrentaremos muitos desafios, muitas dificuldades para essa confirmação desse registro da nossa filiação divina aí, né? Fala, Felipe. Eu queria destacar aqui a questão da hospedagem e que eu lembrei-me da questão do acolhimento, não é? E a importância do acolhimento perante eh, as fragilidades dos nossos irmãos, não é? Aqui
O texto fala que não havia hospedagem para o Cristo, não é? Não houve, ninguém o acolheu, não é? Não tinha onde reclinar a cabeça, como diz o texto. E o Emmanuel tem uma, uma passagem que se chama Hospitalidade, que é um comentário da Carta de Hebreus, que dá aqui uma outra dimensão da hospitalidade, não é? Nós falamos de acolhermos o Cristo no nosso coração, de criarmos espaço para acolher o Cristo em nós. O Emmanuel dá aqui também uma outra visão, não do acolhimento do vai ser o mesmo, não é? Não do acolhimento do Cristo, mas do acolhimento do sofredor, do fragilizado. E vou partilhar aqui convosco, que é mais fácil da gente acompanhar. Veem aí o texto? Conseguem ver o Sim, texto? um pouquinho maior dá para colocar. Ok? Acho que sim. Deixa-me ver aqui. Ok. Deixa-me só ver. Ok. Ele diz assim. Então é o comentário Hebreus 13:2, ele diz: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não sabendo, hospedaram anjos. É provável que nem sempre disponhas dos recursos necessários à hospedagem de companheiros em casa. Obstáculos e vínculos domésticos, em muitas ocasiões, determinam impedimentos. Se a parentela ainda não se compraz contigo na cultura da gentileza, não é justo violentes a harmonia do lar, estabelecendo discórdia, em nome do Evangelho que te recomenda servi-los. Nada razoável empilhar amigos em espaços irrisórios, impondo-lhes constrangimento à conta do bem-querer. Todos nós, porém, conseguimos descerrar as portas da alma e oferecermos acolhimento moral. Veja que ele está a trazer aqui a questão do acolhimento moral. Nem todos os desabrigados se classificam entre os que jornadeiam sem teto. Aqui e ali surpreendemos os que vagueiam, deserdados de apoio e convivência. Observa e tê-lo-ás no caminho, a te pedirem asilo ao entendimento. Dá-lhes uma frase de coragem, um pensamento de paz, um gesto de amizade, um momento de atenção. Às vezes, aquele que hoje se reergue com a tua migalha de amor é quem te vai solucionar as necessidades de amanhã num carro de bênçãos. Não te digas inútil, nem te afirmes incapaz. Ninguém existe que não possa auxiliar alguém, estendendo o agasalho da simpatia pelos fios do coração. Então, aqui a importância de acolher o outro, né? De trazer os braços estendidos para este acolhimento moral. Porque é o grande drama de todos nós, é o nosso sofrimento. As pessoas, em grande medida, procuram a espiritualidade porque sofrem. E a Casa Espírita em concreto, não é? Uma associação que promova a mensagem do Cristo, seja ela através da doutrina espírita ou de outra proposta qualquer, ela deve estar preocupada com isto, né? Acolher as almas sofredoras, acolher os nossos irmãos, acolher. E o Emmanuel traz aqui esta questão de que é simples, não é? A gente pode não ter os recursos para acolher as pessoas em nossa casa, mas ouvir alguém, não é? Dar atenção a alguém, sorrir para alguém, ser bem disposto para alguém, isto já é acolher o outro. E às vezes as pessoas não precisam, talvez, de palestras tão eruditas, não é? Ou de riqueza doutrinária tão profunda, porque às vezes é mais necessário um abraço, né? Às vezes é mais necessário alguém que, olha, estamos aqui para te ajudar, estamos aqui se precisares, ou se te vires aflito, podes contar connosco.
E isso é realmente muito importante, porque lembra-me aqueles versículos: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, e a cada pequenino deste que ajudastes, não foi eles que ajudastes, mas foi a mim que ajudastes. Então nós temos que começar a ver, e esta visão que se tem que começar a alargar, é nós termos o Cristo como a referência, mas vermos no nosso irmão o Cristo. Né? Vermos no nosso irmão não a idolatria do Cristo na cruz ou do Cristo de braços abertos, mas vermos nele, né? No nosso irmão que está ao nosso lado, né? um, 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 um benfeitor em potencial, né? Um espírito de luz em potencial. Porque, na verdade, é isso que os benfeitores fazem connosco. Vocês já viram isto? É isso que os benfeitores fazem connosco. Vêm em nós espíritos com este potencial iluminativo. E é isso que nós vamos ter que começar a fazer. Sobretudo, e dos primeiros passos, é acolher o outro tal como ele é. A mim dou o dever de ser cada vez melhor, né? E ao outro dou o direito de ele ser como é. E isto é a beleza. Se a pessoa não quiser ouvir, não quiser acolher, o problema não está connosco. Mas quanto a nós, temos que ter este compromisso com Jesus. Temos que ter este compromisso com o nosso próximo. Porque amar o nosso próximo é amar ao Cristo. E o que as pessoas têm feito muito é amar ao Cristo, fazer promessas ao Cristo, andar no templo pelo Cristo, mas na convivência com o semelhante não conseguem. E é esta ponte que falta. É traduzir a nossa espiritualidade na pessoa. Porque a espiritualidade concretiza-se na sociabilização. Por isso há a lei de sociedade. O espírito, o trigo e o joio precisam de estar juntos. O diferente precisa de estar junto para ambos possam crescer. Sem cada um se anular. Num ambiente onde ambos possam viver. E onde ambos possam crescer e onde ambos possam dar frutos. Cada um segundo as suas potencialidades. Uns a 100, outros a 30, outros a 50. Depois é aquilo que cada um puder. Patrícia. Isso. E é exatamente isso que Jesus vem mostrar para nós. Ele não veio pegar na nossa mão para fazer por nós. Ele veio dar as mãos para nós, para mostrar a direção, né? Para mostrar que cada um tem a sua responsabilidade dentro da sua caminhada, mas, né, que essa responsabilidade afeta todos os outros que vivem conosco. Então, essa caridade moral, ela precisa acontecer até antes da caridade material, né? Porque ela começa, como o Felipe falou, numa palavra, como está nesse texto de Emmanuel, num escutar, né? Num abraço, num momento de caminhar juntos, né? Não necessariamente de apenas dar coisas materiais ao outro. Sim, nós sabemos que ainda nesse mundo é importante, né, fazermos essa partilha material, porque há muitos injustiçados pelas escolhas, né, pelas decisões que nós temos feito aí de como conduzir a sociedade, né, a família maior. Mas Jesus vem exatamente para mostrar que é pelo pouco que a gente chega no muito, né? E esse que é o convite da gente olhar para essa história do nascimento do mestre, né? Além de simplesmente aquelas condições que estavam acontecendo ali, como foi, como não foi, né?
para a gente poder olhar para as nossas responsabilidades, né? Para os nossos desafios além da matéria. Porque se a gente se apega à história simplesmente, a gente não consegue aprofundar, a gente não consegue compreender a nossa transcendência, a nossa espiritualidade, né? Ele veio cumprir a sua missão. Ele não pediu que nenhum outro viesse no seu lugar, ou que ele não viesse, que fosse adiado, né? Mas ele veio então fazer esse convite para a gente assumir a nossa responsabilidade também, que ele sim pode vir trazer, né, fazer a caridade moral de nos mostrar qual é o caminho, qual é o farol, qual é a decisão certeira a ser tomada, né? E a gente estava falando de Natal aí, né? Da gente parar de pensar na ceia exterior, né? Na decoração, nos enfeites, nos adornos, e pensar no banquete interior. Porque se a gente não construir em nós, se a gente não for fazer essa caminhada interior, a gente não vai poder oferecer para o outro como ele nos ofereceu, porque ele tem tudo já, amadurecido, em plenitude no seu espírito. E aí que a gente precisa trazer esse nascimento, além de deixar ele nascer em nós, né? Desde o seu nascimento, aí depois tudo que nós iremos ver daqui em diante, sabe Deus até quando, né, Felipe? Nós estaremos estudando, mas firmes e fortes aí até quando Deus nos permitir, trazer para dentro de nós, né? Deixar que essas lições saiam por nós, porque nós temos a mesma essência, nós temos as mesmas condições, como ele falou, vós sois deuses. Ele está do nosso lado, ele segue junto conosco. A gente vai sentindo cada vez mais a presença dele. Nós já falamos aqui também várias vezes, né, que quanto a gente vai se olhando nessa caminhada e a gente não se reconhece. A gente às vezes nem acha que a gente tem o mesmo nome. Por quê? Porque a gente vai colocando para fora o que realmente somos, vivendo nesse amor aí em ação que ele demonstrou em qualquer condição que seja, em qualquer momento que seja, né? Na dificuldade, na facilidade, mas tudo fica natural. A gente não pensa em tomar outra decisão que não seja a mesma que ele nos mostrou, que ele vem nos mostrar. E como estava lá no outro texto, né, que o Felipe trouxe da manjedoura, se a gente não começar pela simplicidade, né, pela simplicidade, pela humildade, que até eu fiquei pensando nessa perícope, ela é intitulada O Nascimento de Jesus, mas assim, é o último versículo que fala, né, do nascimento de Jesus, especificamente. Todos os outros nos dão a contextualização para a gente fazer o caminho, percorrer o caminho para deixar que o nascimento aconteça. Então, o processo é muito importante, a caminhada é muito importante, porque depois tudo vai ficando mais tranquilo, tudo vai acontecendo, né? Nós vamos recebendo o que nós vamos doando ao outro, mas a gente só vai doar o que a gente já tem em nós, né? Os tesouros que a gente já construiu, que a gente já angariou aí dentro, né? Dessa ordem que o Pai pede, das leis que Ele estabeleceu para o nosso bem. E aí lá no... Fala, Felipe, depois eu leio aqui um Tu ia passar texto. mais um vídeo. Oi? Pode falar, pode falar.
Não, eu ia ler eu li outro dia um pedacinho do texto lá do Bittencourt Sampaio, né, que era do livro Jesus perante a Cristandade, e era só para reforçar isso, né, essa questão de que a gente precisa começar nos olhando, nos aceitando como estamos, né, abrindo o nosso coração para o que somos, com humildade, com tranquilidade, porque aí nós conseguiremos fazer o caminho. Nós conseguiremos seguir as lições. Nós aprenderemos com tudo que nos acontece, sabendo que não é um ataque pessoal, né? Não é punição, é para o nosso melhor, é para a nossa educação. Então, ele finaliza aquele texto lá dizendo assim: começa nosso Senhor Jesus Cristo, no seu próprio nascimento, dando ao mundo o mais extraordinário exemplo de humildade. Começa ele provocando um grande escândalo na Judéia, indo buscar um lugar do seu para o indo buscar para lugar do seu aparecimento na terra uma humilde palhoça. Quando o povo judeu, tomando a letra e sempre a letra todas as instruções dos profetas, acreditava que o Messias prometido seria um dos maiores reis da terra, governando materialmente a Judéia, estabelecer um reinado tão grande, tão imenso, que viesse a absorver todos os reinos, todos os impérios, os impérios. E assim podia ser. O Redentor divino podia ir buscar nos grandes palácios dourados, nas pompas e nas grandezas da terra, o lugar para o seu aparecimento. Ele tinha poder para isso. Mas cumpria que os povos recebessem o seu primeiro exemplo de humildade logo por ocasião da sua entrada no mundo. Era mister mostrar a vaidade humana como o grão de areia pode absorver uma montanha, como a gota d'água pode conter em si um oceano. Distante da Virgem, procurando o mercado de Belém, José ia fazer os seus víveres para si e para sua companheira. Inebriada, saturada dos fluidos divinos, a Virgem Imaculada encontrou-se nesse êxtase santo de que só podem gozar os espíritos puros. Quando voltou a si do seu grande enleio, ouviu lá fora, nos campos, onde baliam as ovelhinhas, cânticos sonoros que se elevavam pelos espaços, dando glória a Deus no mais alto dos céus e paz aos homens na terra. Cheia de confusão e de respeito, diante do seu fruto imaginário, encontrou o seu menino Deus entre os braços. Tudo isso era possível, mas não é assim que a lei do Pai funciona. Ela funciona pelo amor e pela simplicidade. Então, essa lição inicial precisava ser marcante, para que a gente não tenha dúvidas. Pode falar, Felipe. Não é sou capaz. Em, isto, pronto, é muito. É a forma como a espiritualidade trabalha connosco e a forma como as coisas acontecem é realmente incrível. Porque hoje a nossa associação não tinha onde reclinar a cabeça, porque já há tempo que se procura um local para fazermos as atividades e tudo mais, e até aqui as coisas têm sido como têm sido. E hoje falei com a minha mãe a esse respeito, precisávamos arranjar um espaço para as nossas atividades, porque nós começámos os trabalhos presenciais, mas depois as coisas esfriaram, não havia mais condições. Então falei com ela sobre a possibilidade de fazermos mesmo aqui na minha garagem, da minha casa. E pronto, eu estava com as preocupações terrenas, não é? Do estilo,
não tenho muitas condições, não, se calhar não faço bem, se calhar isto, se calhar aquilo. E depois o estudo faz-nos refletir que o importante não é a qualidade das cadeiras, não é a qualidade das transmissões, é a experiência de amor que se vive com as pessoas. E hoje foi um dia muito importante para mim, porque abriu-se essa porta, não é? E é como que eu também ia dizer que, que o Cristo se hospeda em minha casa, entendem? Então, ao mesmo tempo, também é um nascimento, mas ao mesmo tempo também é quase como o entregar a minha vida, entendem? Mas ao mesmo tempo é muito gratificante, porque eu compreendo as repercussões que isso tem, estou ciente das dificuldades, mas também estou ciente daquilo que se poderá fazer exatamente naquilo que eu estava a falar, de acolher as pessoas, de as instruir, de as amparar. E isso é, de facto, algo que me emociona muito, que eu sinto que tenho que fazer, mas é aqui um misto de sensações, estão a ver? Porque realmente a gente nunca espera, nunca sabe aquilo que vai acontecer na nossa vida, né? E eu jamais pensei alguma vez que isto fosse acontecer comigo, né? Mas estamos aí, fortíssimos, alegres, porque há essa abertura para que a gente possa recomeçar e dar continuidade aos nossos trabalhos. Portanto, ficam aqui a saber em primeira mão que agora vou tratar das coisinhas para que a gente se organize aqui e para que a gente possa ter aqui o nosso canto, né? Isto começou com a pandemia, né? Começou aqui a minha casa para falar no doutrina espírita às pessoas virtualmente, mas também nunca pensei que a formação da instituição fosse mesmo em minha casa. Portanto, Jesus é realmente surpreendente. Portanto, olha, queria partilhar isto convosco e estou muito sensibilizado com isto. E pronto, que Jesus nos abençoe, a associação e a todos os nossos trabalhos, tá bom? Que notícia maravilhosa, Felipe. E já está abençoado, já nasceu, já está aí. Tinha que ser aí, você viu? Não teve jeito. Pois é. É para ser aí, é para ser aí. E aí vem o texto coroar essa resposta, É. né? Vem coroar essa resposta. Ah, mas ninguém mais vai falar hoje? Quem vai falar? Ei, Fernandinha. Ana Paula também quer. Vou Ah, tá falar, bom. Depois vai. falar para agradecer ao Filipe. Neste momento trouxe uma boa notícia. Obrigado, Filipe. Deus te dê coragem e forças e vamos para a frente. Porque isto é tudo no tempo de Deus. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É isso. Portanto, muita força, muita coragem e todos juntos fazemos qualquer coisa de bem. Com certeza que sim. É, Fica os tempos são chegados, Fernandinha, é isso aí. E os missionários estão juntos, ó, tá vendo? Ninguém vem sozinho, Felipe. Ninguém vem sozinho,
Tá todo mundo junto, Pois não não. é, Fernanda? Obrigada. Obrigada a você, Ana Paula. Estudo maravilhoso, reflexões lindas, né? E assim, essa notícia que o Felipe acabou de passar aqui para a gente, eu fico também muito feliz, mesmo estando aqui do outro lado da lagoa. Mas eu fico muito feliz de ver que a associação, ela vai mais uma vez, né, se materializar, né? E, e realmente as coisas assim de Deus, elas são pequeninas. A gente, a primeiro momento, acredita que quer fazer uma coisa, mas começar logo pelo grande, pelo magnífico, pelas coisas bonitas e pela, pela, pela comunidade. E começa primeiro dentro da gente mesmo, e depois a gente vai espalhando esse amor, assim, essa mudança, essa transformação que o Evangelho vai modificando, né? As nossas atitudes dentro da gente, depois a gente vai transmitindo isso para as pessoas que estão próximas, que são os nossos familiares, e consequentemente vai se expandindo assim para os vizinhos, para uma pessoa que está no supermercado, e assim vai. E esse amor de Deus, assim, que Jesus ele vai transformando a gente, ele vai indo aos pouquinhos. E algum tempo atrás, eu tive eu não sei se foi assim uma intuição, ou se foi uma chamada de uma espiritualidade, e quando o Felipe falou isso, de começar na garagem da casa dele. Aí eu não sei se foi uma confirmação que veio, e eu na hora eu não entendi, sabe? Isso já tem algum tempo, já tem até alguns anos, e talvez isso tenha assim vindo para esse momento. Eu espero que sim, e veio assim para mim já há algum tempo isso. Não precisa ser bonito, tem que ser bem feito, sabe? Então, às vezes, nós pensamos assim, poxa, eu quero começar um grupo de estudos, mas eu queria botar numa sala bonita, num lugar que fosse confortável, numas cadeiras maravilhosas, mas um banquinho de madeira e um lugar aconchegante, é assim que as coisas iniciam, né? A gente, e esse movimento, ele vai aos poucos, ele vai crescendo, porque o próprio Jesus, ele veio numa condição tão humilde, e nós estamos aqui falando dele até hoje, né? Ele tá presente nesses movimentos. Não é que nós não queiramos assim as coisas confortáveis, as coisas boas, mas falar de Jesus é tão simples. E esse chamamento foi, acredito que tenha sido isso, que você até falou, né, Felipe, das cadeiras, de estar dentro de uma garagem. Mas eu acredito que o amor de Jesus, ele vai estar assim impregnado, sabe? Como ele está aqui agora, nesse momento da gente. Nós estamos aqui falando de Jesus, cada um nas suas casas. Nós aqui no Brasil, tão longe, mas o pensamento tão uníssono, tão fraterno, sabe? Eu fico muito emocionada com isso, porque a Casa com o Evangelho, eu vou dar um depoimento pessoal. Foi num momento assim da pandemia que eu conheci. Eu estava de manhã cedinho no YouTube e apareceu o vídeo. E eu fiquei assim muito sensibilizada de escutar as palavras que o Felipe estava falando. E ele estava ao vivo, eu até participei. E, e a partir daquele momento começou. E eu já escutava, já tinha assim
participações em estudos e tudo, mas eu nunca não pensei que isso fosse de uma forma que me tocasse de uma maneira que eu aqui do Brasil fosse ter contato, estudar com pessoas aí de Portugal, sabe? Tão distante, mas tão perto, porque eu sinto assim o calor, sabe? Aquela sensação que a Patrícia e o Felipe também falaram, aquela coisa boa, aquela sensação de você estar com o acolhimento de Jesus. Então, eu fico feliz e eu fico assim muito sensibilizada com esses estudos, com as reflexões, tá? É isso. Muito bom conhecer vocês. Muito bom mesmo. Que nós possamos assim continuar a gente bem assim velhinhos, estando juntos aqui fazendo estudo, né? Essa é a ideia, né, Ana Paula? Obrigada, querida. Ai, essa casa com o evangelho tem uma força hospitaleira e consoladora que ela não faz ideia, não é? Ela não faz ideia. Mesmo. Quer falar, Felipe? Não, eu se calhar vou pôr aqui o vídeo da Bia. Ela fez uma leitura Tá, que ela olha. fez. Uhum. Para complementar, para depois também fechar. Ora, aqui está ela. Olá a todos, sejam bem-vindos à Casa com o Evangelho. Desejo a todos um Feliz Natal, cheio de amor e harmonia, e também desejo que nenhum de nós se sinta sozinho nesta quadra natalícia, que o nosso amor possa chegar a todos vós. E hoje vou ler um texto do livro Momentos de Oração, do Francisco Cândido Xavier. E o texto chama-se Oração de Natal. Rei divino, na palha singela, porque te fizeste criança diante dos homens, quando podias ofuscá-los com a grandeza do teu reino. Soberano da eternidade, porque entendeste braços pequerruchos e tenros aos pastores humildes, mendigando-lhes proteção quando o próprio firmamento te saudava, como uma estrela sublime, emoldurada de melodias celestes. Certamente vinhas ao encontro do nosso coração para libertá-lo. Procuravas o asilo da nossa alma para convertê-la em harpa nas tuas mãos. Preferias esmolar segurança e carinho para que, amando-te, de algum modo na manjedoura esquecida, aprendêssemos a amar-nos uns aos outros. Tornaste pequenino para que a sombra do orgulho se desfizesse em torno dos nossos passos, e pedias compaixão, porque não nos buscavas para adornos no teu carro de triunfo, como vassalo da tua glória, mas sim para amigos espontâneos da tua causa e para tutelados da tua bênção. E modificando assim o destino das nações, colocaste o trabalho digno, onde a escravidão gerava a miséria, acendeste a claridade do perdão, onde a noite do ódio assegurava o império do crime, e ensinaste-nos a servir e a morrer, para que a vida se tornasse mais bela. É por isso que ajoelhamos em espíritos, recomendando-te o berço pobre, oferecemos-te o coração. Arranca o Senhor da grade do nosso peito enferrujado de egoísmo e fala-o chorar de alegria, no deslumbramento da tua luz. Conduz-nos ainda aos tesouros da humildade, para que o poder sem amor não nos enlouqueça a inteligência, e deixa-nos entoar o cântico dos pastores, quando repetia em prantos jubilosos a mensagem dos anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e a bondade para os homens. Gratidão a todos e umas boas festas. Portanto, Que assim seja. a Bia já aqui introduzir a recepção dos pastores ao menino, vai ser a nossa próxima perico. A palavra é tua, Patrícia. É isso. Nasceu o verdadeiro caminho, a verdadeira luz e a verdadeira vida. Que a gente possa continuar
abrindo os nossos corações, as nossas mentes, para que Ele faça morada em nós, para que a gente possa ver em nós tudo o que Ele veio nos mostrar, tudo o que somos, e segui-lo e reencontrar o nosso Pai, servindo e amando junto a toda a nossa família fraterna. Sigamos, velhinhos, como disse Ana Paula, para esse estudo até o final. Olha, para encerrar, posso ler uns parágrafos aqui como a nossa prece Podes. de um livro aqui também da Alzira aqui, do pessoal de Sacramento, Vivência Evangélica, foi do Encontro de Janeiro esse daqui, falando sobre o Evangelho. Então, ela nos diz assim, o Espírito, né, que ela psicografa, né, nos diz assim: o Evangelho é luz, é verdade, é sol que ilumina e sustenta o pensamento de em todos os momentos nos quais somos convidados a vivenciar as diferentes oportunidades que se desdobram na vida do Espírito. No painel das luzes que iluminam a caminhada espiritual, podemos perceber o grande valor da verdade que, como o sol, realiza seu grandioso trabalho, otimizando o desejo de avançar e progredir. Há mais de 2000 anos, a humanidade vem balbuciando as palavras do Evangelho sem compreender sua profundidade e importância na vida do espírito, convidando a realizar as mais implicadas transformações que o levam a pensar para transformar-se. Viver pede atenção e cuidado para que não venha o pensamento a ser modificado por inúmeras influências que recebe do meio em que vive, como do ambiente espiritual que construiu, muitas vezes sem consolidar o sentido verdadeiro do que seja a fé e a esperança para a expansão da caridade. Não há fé sem conhecimento, sem construção desse edifício valoroso que sustenta o pensamento em direção à esperança para alcançar novos patamares que o Evangelho lhe propicia. Chega a humanidade no momento certo de realizar suas verdadeiras escolhas perante as situações individuais que envolvam a cada um. O discurso dos homens finda-se no meio das noites inquietantes e amarguradas provindas do egoísmo, do orgulho e da ignorância perante as leis de Deus. O Evangelho de Jesus é vida, é trabalho, é movimento incessante que se desdobra a todo instante no pensamento, convidando o espírito a tomar decisões que vão imprimir no livre-arbítrio situações mais sólidas diante do conhecimento recebido. Segue-me, disse Jesus. O universo é a morada celeste dos filhos de Deus. Para seguir Jesus, é imprescindível que trace o seu projeto de caridade. Ele será a estrada que você construirá até chegar à compreensão maior de que também faz parte da criação divina. Lembre-se de que Jesus afirmou de forma clara: sois deuses, brilha a vossa luz. Brilha a vossa luz, modifique sua maneira de ver e sentir o amor de Jesus na sua vida. Somos todos irmãos, é tempo de amar. Que assim seja.